Olá, meu povo, tudo bem? Hoje nós vamos contar o testemunho do irmão Augusto, um jovem que o Senhor está operando um milagre na vida dele. E se você quiser também contar sua história, passe para nós a sua história, entre em contato, que nós vamos estar aqui narrando a sua história também, ok? Então, vamos lá. Em abril de 2020, logo no começo da pandemia, eu comecei a sentir os primeiros sintomas, como alguns problemas em defecar sangue puro ou até quando defecava novamente, sentia um esvaziamento incompleto e principalmente o cansaço excessivo, onde não conseguia ficar em pé. Um exemplo disso foi o dia em que estava na parada de ônibus e no final de um dia de trabalho completamente desgastado, onde eu comecei a sentir dores na lombar. No dia seguinte, já não conseguia mais ir ao trabalho por causa das dores e problemas estomacais que tinha. Então tive que ir ao médico. Peguei um atestado de 15 dias, o suficiente para entrar de férias, que seria em maio, e resolver esse problema. Bom, eu ainda não sabia que era algo mais grave. Fui várias vezes ao médico do hospital, aqui é um hospital particular, então nós não vamos dizer o nome, e outras clínicas onde investiguei o meu problema e só me diziam que era constipação intestinal. No final, eu tomei vários remédios que não me ajudaram em nada. Bom, lembrando que isso ocorreu em meio a uma pandemia, o que prejudicou muito a minha investigação do que realmente era. O hospital, sinceramente, não me ajudou em nada no descobrimento dessa doença, porque todos os médicos especialistas não estavam atendendo por causa da pandemia. Então, recorri às outras clínicas. Enfim, eu passei abril de 2020, maio e junho, dia e noite. Tive que suportar dores que não paravam. Eu estava em uma fase que toda vez que a dor aumentava, eu corria para o hospital para tomar medicação na veia. Só que meu melhor remédio sempre foi as lágrimas, com minha porta fechada, pedindo a Deus um alívio da maldita dor que sentia. E no mês de junho foi que eu descobri, através de uma colonoscopia, que eu tinha câncer no colo retal, já bastante debilitado. Dia 1º de julho era minha cirurgia e nesse dia estava eu, minha mãe e pai, minha tia. Eu entrei na sala de cirurgia às 10 da manhã e saí às 7 horas da noite, às 19 horas. Depois eu fui internado na UTI do hospital, onde fiquei 15 dias. Cheguei a ficar bastante inchado e já não conseguia mais andar, não conseguia fazer nada sozinho. Dependia da minha mãe e do meu pai, que se revezavam dia e noite. As coisas foram melhorando lentamente, até que me transferiram para a enfermaria. As coisas pareciam bem, até que eu tive 2 convulsões, que identificaram pontos da doença na minha cabeça. Enfim, eu tive que fazer 5 sessões de radioterapia para matar uma parte da doença que estava na cabeça. Mas graças a Deus, a rádio deu certo. Mas antes dela resolver, ainda tive a sorte de pegar Covid dentro do hospital. Era a última coisa que poderia acontecer nesse momento, que estava debilitado, basicamente uma sentença de morte. Acredito que muitos não acreditavam na minha recuperação, mas eu me recuperei e voltei para minha casa depois de 1 mês e meio. Glória a Deus. 1 mês depois de estar em casa, infelizmente eu comecei a sentir falta de ar e tive que voltar a ser internado. Tive que passar por tratamento médico, onde eu retirei líquido do pulmão algumas vezes e um tratamento que fiz chamado pleurodese. Sem dúvida, o mais doloroso. Enfim, passei mais 1 mês internado. Quando retornei à minha casa, eu dei continuidade à radioterapia,
quimioterapia e fisioterapia. Já se passaram mais de 5 meses e continuo meu tratamento até onde Deus quiser. Às vezes parece ser um grande período, quase um ano, porém, comparado a muitos outros casos, foi uma recuperação bem mais rápida. Eu só tenho a agradecer a Deus por Ele fazer este milagre. Lembro de uma senhora que um dia entrou no meu quarto e perguntou se éramos evangélicos, pois todas as vezes que passava pelo nosso quarto sentia a presença do Espírito Santo e que era o único quarto que ela sentia isso naquele prédio. A coisa que eu ainda não sei, que só ouço através dos meus pais, e a principal delas são pessoas na saúde que não acreditavam em minha recuperação. O fato de eu ter um ataque cardíaco, embora não saiba como exatamente aconteceu, também é um detalhe importante. Agradeço a todos que oraram por mim e que me ajudaram financeiramente, com alimentação, produtos de higiene e principalmente agradeço a Deus. Sem Ele não somos nada. Há outros fatos que aconteceram, eu peço desculpa, mas ainda não sei bem como contar. Bem, gente, essa história foi do Augusto, já fez mais de um ano, ele nos enviou em 2020. Acredito que o Augusto esteja bem. E confiar em Deus é o que importa, é ter fé. Às vezes a situação parece difícil, mas Deus é um Deus acessível, um Deus que pode fazer todas as coisas na nossa vida. E Ele ainda opera milagres. E se você está esperando por um milagre de Deus na sua vida, creia. Primeiramente, nós temos que crer, né? A fé toca o coração de Deus. Tudo é possível ao que crê. Que Deus abençoe sua vida. E se você quiser que aqui nós possamos narrar sua história, envie para nós, entre em contato conosco. Ok? Um abraço da pastora Nádia.